Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. João Vitor, seja bem-vindo, João Vitor. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos adiante. O nosso texto de hoje é o texto de Gênesis, capítulo 37 até o 50. Se você observar bem, se você parar para pensar, bom, alguém pode falar no grupo aí com a Márcia, eu acho que ela não está conseguindo entrar, diga a ela que é no Instagram. Tadeu, seja bem-vindo, Tadeu, Eveline. O livro de Gênesis, ele é dividido em partes, não é? E depois subdividido. Nós temos a primeira parte do livro de Gênesis, que é o que nós chamamos de proto-história, que são aqueles primeiros 11 capítulos que tratam da criação. A partir do capítulo 12, nós temos a história dos patriarcas. E aí, essa segunda parte de Gênesis pode ser dividida em história de Abraão, ou ciclo de Abraão, depois o ciclo de Isaac, que é bem pequeno, a gente viu, depois o ciclo ou a história de Jacó, né? E por fim a história de José, não é isso? Então nós temos duas grandes partes, proto-história e história dos patriarcas, sendo a história dos patriarcas subdividida na história de Abraão, Isaac, Jacó e José. E hoje nós estamos na parte final, na história de José. Jaime, Viana, sejam todos bem-vindos. Pois bem, quem é José? Vamos lá. José é, segundo essa cronologia, um bisneto de Abraão. Abraão gera a Isaac, Isaac gera a Jacó e Esaú, e Jacó tem aqueles 13 filhos que nós vimos semana passada, né? São 12 homens e a Dina, uma mulher. E dentre esses 12 homens, né, nós temos os dois últimos filhos de Jacó, desculpe. Os dois últimos filhos de Jacó são José e Benjamim. Benjamim é o último. Mas alguma coisa aqui a gente precisa lembrar. Você vai se lembrar, seja bem-vindo Luana, seja bem-vindo Ana, Rosana. Jacó tem aquele incidente nos seus casamentos, não é? Primeiro, ele vai se casar com Raquel, que é aquela prima por quem ele está apaixonado. O sogro o engana e faz com que a cerimônia seja consumada com Lia, a irmã mais velha. Somente depois que ele recebe Raquel como esposa. E como Raquel tem dificuldade de engravidar, Raquel lhe cede a escrava Bila. E então a Lia, também irmã de Raquel e esposa, lhe cede a outra escrava. Então Jacó passa a ter duas esposas, duas concubinas. Então é com essas 4 mulheres que ele vai ter filhos, né? Na verdade, com as 3 primeiras ele vai ter 11 filhos. Já na idade mais avançada, Raquel vai dar um filho a Isaac. Raquel que era a esposa que ele realmente amava, que é o José. Então José é filho de Jacó e da esposa amada de Rebeca. Acontece que... Não, gente, Rebeca não, Raquel. Desculpe. Jacó e Raquel. Acontece que Raquel, ela vai morrer no segundo parto, né, quando nasce o último filho, que é Benjamim. Então, o nosso amigo Jacó fica viúvo da esposa que ele mais amava. Muito bem. E aí vai acontecer o seguinte, ele vai ter uma preferência por esses 2 últimos filhos. Esse é um detalhe do pai de José, de Jacó, não é? A quem vimos semana passada, e que naquela história da luta com o anjo no Val do Jaboque, em Gênesis 32, ele teve o nome mudado, né? De Jacó, que era enganador, para Israel.
né? Esse camarada então vai ter esses 13 filhos, sendo que esses 2 mais novos, justamente filhos da esposa que ele mais amava, não é? É que ele vai gostar mais desses 2 filhos. E ele vai ter uma preferência especial por José. José é a 4ª geração desde Abraão. Eu tenho falado nos textos que eu coloco no site, eu espero que vocês estejam lendo. O site está lá funcionando bem, www.gruposantoanselmo.com.br. Eu tenho falado lá o seguinte, que Deus está usando esses patriarcas para formar um povo, para constituir uma nação, para constituir um reino, um verdadeiro Estado, para se manifestar ao mundo por meio desse povo. E quando essa manifestação estiver madura, exatamente por meio desse povo, Deus vai se fazer homem. Esse é o grande planejamento de Deus no processo de revelação que vai terminar em Jesus Cristo. Então você percebe o seguinte, Abraão, Isaac e Jacó são pessoas que têm lá a sua condição de seus erros, são pessoas que estão tentando acertar, estão tentando caminhar na estrada de Deus. Quando você chega na 4ª geração, que é José, que é o patriarca que estamos vendo hoje, não é? Filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, nós já temos um homem íntegro. José já não tem os defeitos do seu pai. José já não tem também os defeitos do seu avô. José já não tem também os defeitos do seu bisavô. Bem-vinda, Juliana. Então, José já é uma 4ª geração de patriarcas e também uma 4ª geração já de certa integridade. O texto bíblico nos apresenta José como uma pessoa íntegra, como um filho obediente aos pais, como um homem que, quando for provado, vai se mostrar um homem casto, né? Como um sujeito de bom trabalho, de boa imaginação e de grande capacidade de organização. Ou seja, José já é bem melhor que os seus antepassados. Essa é a primeira nota que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Mas, ao mesmo tempo, José é um tanto ingênuo. Ele é um pouco ingênuo, ele é um pouco, talvez, puro demais, talvez até, de certa forma, infantil. Márcia, bem-vinda. Gabriela, bem-vinda. Daniel Sabino, meu professor, bem-vindo. Então, vejam só. José tem uma certa ingenuidade. Na sua adolescência, a Bíblia começa a descrevê-lo no 37, ali com 17 anos, ele tem aqueles sonhos. Ele sonha que ele e os irmãos estavam juntando feixes de trigo, provavelmente, e aí o que acontece? Os 12 feixes dos irmãos se inclinavam para ele. Depois ele sonha dizendo que um dia ele conta para a família com a maior simplicidade. Ele sonhou que 12 estrelas e mais o sol e a lua se inclinavam diante dele. Essa ele contou para o próprio pai. E aí o velho Jacó, já velho, virou e falou: toma vergonha, rapaz. Você acha que eu e os meus irmãos, e os seus filhos, eu e meus filhos, os seus irmãos e mais a sua mãe, nós vamos nos inclinar diante de você, um garoto de 17 anos? Tome jeito. Mas José, na sua simplicidade e na sua imaturidade, não compreendia que aquilo eram formas de revelação de Deus, e ele, sem arrogância, contava essas histórias. E fazia parecer aos seus irmãos e ao seu pai que ele era uma pessoa arrogante, embora não fosse. Mas tudo bem, a vida segue. Outra coisa que a Bíblia vai falar de José nessa fase é que ele dedurava os irmãos. José, quando via o mal feito dos irmãos, Mateus, bem-vindo, e João também, ele contava ao seu pai. Então isso criou uma certa animosidade entre José e os irmãos. E também vamos lembrar, aquela vida conturbada de Jacó, com as 2 esposas, com as 2 concubinas e filhos de todo mundo, é óbvio que aquilo ali também era fonte de conflito. Principalmente porque os irmãos sabiam que dentre as 4 mulheres, Jacó amava muito mais a Raquel. Jacó amava mais a Raquel. E isso faz com que, exatamente, Juliana, só você, o José era o X9 dos filhos de Jacó. Então vamos lá.
o próprio José, não é? Na sua simplicidade, ele fazia parecer-se arrogante. E os irmãos não gostavam do fato de que ele era o filho da esposa preferida. Isso era uma coisa muito ruim. Né? Isso era uma coisa muito ruim. Pois bem, é nesse contexto que Jacó manda ele fazer uma viagem aos irmãos que estão a uma certa distância pastoreando as ovelhas do seu pai. Ele então vai. De longe os irmãos já veem o José. De longe os irmãos já observam José. Lá vê o sonhador. E de longe eles já planejam matar o José. Né? E a ideia é muito simples. O pessoal ali também, né? O pessoal ali também era um pessoal de maldade. Os irmãos de José não eram flor que se cheire. E estão dispostos a matar o próprio irmão. Acontece que Rúben, o mais velho, faz uma proposta. Não vamos matar. Vamos jogar numa cisterna para que ele morra de fome, morra abandonado. É que na visão daquele povo, àquela época, o ato de matar com as próprias mãos era muito mais grave do que matar de forma indireta. Então, se eu mato meu irmão usando as minhas mãos para castigá-lo, isso é muito mais grave do que eu jogá-lo numa cisterna e deixá-lo ali num canto para que ele morra de fome. Ou seja, uma morte mais por omissão. Então o Rúben faz isso. Mas o Rúben, na verdade, ele já é uma pessoa um pouco mais madura. Ele quer salvar José no momento mais oportuno. Ocorre que o momento em que Rúben está fora do grupo, o pessoal pega José, aproveita uma caravana que vai passando em direção ao Egito. Deusimar, Epitácio, Carlúcio, seja bem-vindo, grande Carlúcio. E aí, eles vendem José. É curioso, eu não sei se vocês se lembraram de uma coisa da leitura. Eles vendem José para um conjunto de pessoas, para um grupo que a Bíblia chama de ismaelitas. Sabe quem são esses camaradas que compram José? Os ismaelitas são descendentes de Ismael, são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão. Lembra que Abraão tem 2 filhos, Ismael com a escrava Agar e Isaque com a esposa Sara. Enquanto Sara gera Esaú e Jacó gera José e os seus irmãos, o Ismael também tem filhos. Ou seja, eles vendem José, o seu irmão, para os seus primos. Eram, na verdade, primos. Distantes, é verdade, mas primos. Primos. Ali no 8º grau civil, mas eram primos. Esses camaradas levam José como escravo para o Egito. E quando eles chegam no Egito, eles vão pegar José e vão vender José, possivelmente no leilão, como se vendiam os escravos antigamente, não é? E lá é dito que José é arrematado, é comprado por um camarada chamado Potifar. Esse Potifar é uma pessoa muito importante no Egito, porque o Potifar é chefe da guarda de Faraó. Sim, Jaime, comerciantes madianitas, que são os descendentes de Ismael, que vão lá para a região de Madian. Então, o Potifar, que é o chefe da guarda do faraó, do soberano do Egito, né? Faraó é o nome que se dava ao soberano, ao magistrado do Egito. Esse chefe da guarda de Faraó é quem compra José. E aí você vai ter José, obviamente, sendo escravo de uma pessoa importante no Egito, mas sendo escravo. E aqui eu anotei lá no texto, e eu queria lembrar a você, de pensar em José como uma pré-figura de Cristo, uma pessoa do Antigo Testamento que é uma pré-figuração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se você parar para pensar, no texto de Gênesis 37:13, José é enviado pelo seu pai aos irmãos. Olha que interessante. José é enviado pelos pais aos irmãos. Assim como Cristo é enviado pelo Pai como nosso irmão. Olha a semelhança. São João diz que
Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. José é enviado para os seus irmãos e os seus irmãos também não o receberam. Assim como Jesus veio fazer o bem mediante a ideia de nos trazer a imagem de Deus, José foi fazer um bem, levando notícias do seu pai. E assim como José é traído pelos irmãos, Jesus é traído por aqueles que não o receberam, e mais especificamente por Judas. José é vendido por 20 ciclos de prata. 20 ciclos equivale a 11,4 gramas. Isso aí na moeda de hoje daria pouco mais de R$ 1.300. Jesus é vendido por 30 ciclos de prata. Até os preços são parecidos. Jesus, ao ser vendido, é entregue ao tribunal, ao Sinédrio, que por sua vez o entrega a uma autoridade estrangeira, que é Pôncio Pilatos. José, ao ser vendido, é entregue a uma autoridade estrangeira, que é Potifar. Olha que interessante. José como uma pré-figura de Cristo. E você vai ver lá na frente, eu vou adiantar um ponto, que como José vai interpretar os sonhos de Faraó, e José vai se tornar uma espécie de governador-geral do Egito, e a sua obra, o seu trabalho vai salvar o mundo daquela fome, José vai, de certa forma, salvar o mundo. Assim como Cristo salva a humanidade, mesmo tendo sido traído. Então, José aparece na história como uma pré-figura perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos seguir. José, então, chegando no Egito, ele vai para a casa de Potifar, esse oficial do faraó do Egito. Né? Na casa de Potifar, pela leitura do texto, a gente percebe que ele sobe de grau de responsabilidades. Porque o texto diz que em um determinado momento, em um determinado instante, o Potifar coloca José sobre a gestão, ou gerindo todos os seus bens, toda a sua casa, todo o seu patrimônio. José deve ter começado possivelmente ali administrando a casa, sendo uma espécie de mordomo, sendo uma espécie de gestor da casa. Mas Potifar vai adiante e dá mais responsabilidades. Chega um momento que o Potifar já não sabe mais nada da casa. Ele já não gere mais nada da casa. Ele já não se preocupa com a sua casa, porque José cuida de tudo. E o que acontece? Como José é um homem decente, como José é um homem bom, como José é um homem temente a Deus, Deus abençoa José. E, dona Cecília, seja bem-vinda. E, por tabela, Deus abençoa a Potifar. Porque na medida em que José é o gestor da casa de Potifar, é o administrador da casa e dos bens desse oficial do Egito, e sendo ele um homem de Deus, Deus abençoando José, as bênçãos que Deus derrama sobre José repercutem no patrimônio do Potifar. Mas aí tem um problema. A esposa do Potifar vai tentar seduzir o José, porque lá atrás no texto vai se dizer que José era um homem de boa aparência e de porte físico. José era um homem atraente. Então, essa mulher de Potifar, né, ela vai aproveitar as ausências do marido e vai assediar o José. Eu botei lá no texto, e o assédio é assim, ela não vai pelas beiradas, não, ela vai direto. Deita-te, dorme comigo. E José imediatamente repele. E pelo texto bíblico, essa situação acontece várias vezes, ou seja, não foi uma cantada, não foi uma tentativa de assédio, não, ela faz isso insistentemente. E José vai sempre repelir por duas razões. Primeiro, porque José já está, como eu venho dizendo desde o início de Abraão, José está dentro daquele processo em que Deus está formando um povo. Não é? E isso José já recebeu de formação moral do seu pai, Jacó, que por sua vez recebeu de Isaac, que por sua vez recebeu de Abraão, acerca de, vamos dizer, naquela época os mandamentos ainda não existiam, não é? Os mandamentos virão depois, não é? Mais de 400 anos depois, mas com certeza já existia algumas noções, não é? De comportamento ético. Então, o José já tinha recebido dos seus pais uma noção de, por exemplo, de respeitar
a figura da mulher casada, de não ter uma vida sexualmente desregrada. Então, o que acontece? Ele já vai perceber e já vai dizer para a mulher que isso é errado, isso é pecado. E, além disso, além do pecado propriamente, o José tem uma questão de fidelidade e de honra para com o seu dono, o seu senhor, o Potifar. E ele chega a falar, não é? O meu senhor me deixa tudo às mãos, como é que eu vou fazer isso com ele? Então você tem ali um homem que, no caráter de José, uma pessoa que obedece a Deus e por isso vai guardar a castidade, tal qual lhe ensinou seus pais, mas ele é também um homem que tem um compromisso ético para com o seu semelhante, no caso, o seu patrão, o seu senhor, naquela situação. Pois bem, isso deve ter acontecido muito, e essa mulher de Potifar deve ter se sentido muito aviltada. Por quê? Porque ela estava tentando seduzir um escravo, uma pessoa que na ótica dela era um ser inferior. O mínimo que ele tinha de fazer era aceitar, é óbvio, né? Numa visão mundana, numa visão de descompromisso com Deus, né? A pessoa vai dizer, não, José é um tolo, por que José não foi atrás dessa mulher, né? Não aceitou a sua sedução? Né? Então, na visão mundana, isso vai deixá-la profundamente irritada, a ponto dela fazer o quê? Dela inverter a situação e dizer, então, aproveitar o momento em que ela tenta agarrá-lo, ele corre, ela segura nas suas vestes e ela vai dizer, olha, vai dizer para o marido e para os empregados, esse camarada tentou me seduzir, esse camarada tentou abusar de mim, né? Esse escravo que você trouxe aqui, esse hebreu, esse inferior. Isso vai fazer com que o Potifar, que tinha grande confiança e apreço pelo José, tenha uma grande decepção, porque é óbvio, nessa situação, ele vai, infelizmente, acreditar na esposa e vai jogar José na prisão, né? Então veja que provação incrível. José é preso por ter obedecido a Deus, por ter sido ético, por ter sido moralmente correto, né? Qualquer pessoa poderia entrar numa situação de desespero, numa situação de frustração, numa situação de revolta. Nós temos aqui Zé Marques e Ângela, bem-vindos. Né? Mas o que acontece? José não se revolta contra Deus. Não existe no texto bíblico um lamento de José, do tipo, mas meu Deus, aquela mulher tentava me seduzir, eu te obedeci, não caí na esbórnia, não é? Na sexualidade desregrada, e o que eu ganho por te obedecer é ser preso. Não, José vai para a prisão e aceita a cruz. A cruz de José foi, no primeiro momento, ser escravo. No segundo momento, por ser um bom escravo, por ser uma pessoa ética, ser preso. Ou seja, a situação dele piorou. De escravo, ele passa prisioneiro. Olha como ele está num processo de decadência. Mas ele não perde a fé. E o que acontece? Na prisão, ele continua sendo tão bom e tão ético quanto ele foi no tempo da casa de Potifar. A ponto de o diretor da prisão, né, o que a gente chamaria hoje de diretor da prisão, o carcereiro, o chefe, o encarregado da prisão, deixar a prisão sob a gestão do José. José é um camarada que ganha a confiança dele, ganha a confiança dos prisioneiros e passa a ser uma pessoa, enfim. E aí, isso me lembrou o Salmo 1, versículo 3. O Salmo 1, versículo 3 vai ser composto, gente, o quê? Mais ou menos uns 700 anos depois da vida de José. Davi vai viver lá pelo ano 1000 a.C. José é uma pessoa lá do ano 1700 a.C. Então Davi, que será descendente de Judá, irmão de José, Davi vai dizer lá, não é? No Salmo 1, você lembra? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E tudo o quanto ele fizer, será bem sucedido. Esse é o texto que eu queria chegar. E tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. José é bem sucedido na casa de Faraó, e na prisão ele é bem sucedido. Não importa onde Deus o colocou, ele fará o melhor de si. É essa a lição que José tem para nos ensinar. Se Deus o colocou na casa de Potifar, ele vai ser o melhor escravo que Potifar pode ter.
Mas ele foi para a prisão. Lá ele quer ser o melhor prisioneiro que existe naquela prisão. Esse é o grande José do Egito. Muito bem. Depois disso, o texto nos informa que 2 oficiais do faraó são colocados na prisão. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E lá na prisão, como eles eram pessoas, vamos dizer, de um nível social, um nível socioeconômico mais elevado, e José é uma pessoa instruída, não é? Eles acabaram fazendo algum tipo de amizade. E José se torna amigo desses 2. E os 2 sonham numa mesma noite, sonhos diferentes, relacionados às suas profissões junto ao faraó. O copeiro sonha que tinham 3 cachos de uva de um mesmo galho, e ele espremia as uvas com a sua mão, colocava na taça do faraó e entregava ao faraó. E o padeiro sonha que tinham 3 cestos de pães e bolos na sua cabeça, mas no último cesto, as aves dos céus comiam os bolos de faraó. José, então, por uma revelação de Deus, interpreta o sonho desses homens. Os 3 cachos de uva eram 3 vinhos, e o espremer da uva com as próprias mãos, colocando no cálice para entregar ao faraó, seria a absolvição do copeiro-chefe e a sua recondução ao cargo que ele ocupava antes. Enquanto no caso do padeiro, os 3 cestos são 3 dias, e enquanto as aves dos céus comiam os bolos e os quitutes do faraó que ele havia preparado, isso significava, segundo a interpretação que José deu a esse sonho, que nesses 3 dias ele seria julgado, seria condenado, e uma vez condenado, seria enforcado e as aves dos céus comeriam a sua cabeça, não é? Eu imagino que esses homens podem talvez até não ter acreditado na interpretação de José. No entanto, foi exatamente o que aconteceu. O tempo passou e o copeiro não se lembrou de José. O copeiro deixou José amargando na prisão mais algum tempo. Mas aí o faraó tem os seus sonhos. Essa história dos sonhos de faraó são histórias famosíssimas, né? O faraó tem aquele sonho em que ele sonha que 7 vacas estavam pastando às margens do Nilo, vacas boas, gordas, vacas saudáveis, saem 7 vacas magras, daí a expressão tempo das vacas magras. Saem 7 vacas magras de dentro do Nilo e comem as vacas gordas e saudáveis. E apesar de comê-las, continuam magras e esqueléticas. O faraó vai contar para José depois. Ele acorda transtornado e volta a dormir, enquanto ele tem outro sonho, que são as espigas. Espigas boas e bonitas, 7 espigas, que são devoradas por 7 espigas mirradas, que continuam mirradas depois. O faraó entra em pânico. Nós estamos falando de uma civilização pagã, que é o Egito. Estamos falando de uma civilização em que as pessoas procuravam sortilégios, adivinhos. Enquanto José, olha que interessante, José vinha já de uma família que estava dentro de um processo de... José vinha a partir da ideia de uma família que estava dentro de um processo de criação de um povo diferenciado, não é? Então, nós temos aí o encontro do povo da promessa, aquele povo que vai gerar Israel, na pessoa de José, com o paganismo, né? E nesse encontro, você tem José trazendo ao ímpio, ao pagão, as boas novas de Deus. Uma prefiguração aí da verdadeira evangelização. Juliana me faz uma pergunta muito interessante. O padeiro e o copeiro poderiam ser prefiguras dos ladrões ao lado de Jesus na cruz? Juliana, você viajou agora, hein? Olha, eu confesso o seguinte. Eu não estava atrás disso, mas eu consultei 8 comentários bíblicos e eu não vi ninguém falando disso. Eu confesso que eu também nunca pensei nisso, mas eu gostei da provocação. Não é de todo absurda. Pelo menos são 2 pessoas que estão ao lado de José. Uma é salva e outra é condenada. É muito interessante isso. Vamos conversar sobre isso depois. Muito bem. Continuando.
nesse momento em que o faraó, não é, cercado de adivinhos, cercado de místicos, enfim, cercado de magos, ele acorda com esse sonho, nenhum deles consegue lhe dar a interpretação. O que acontece então? Nesse momento o copeiro se lembra de José e deve ter dito ao faraó: olha, eu tenho um amigo, eu tive um amigo na prisão, um hebreu, que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e as coisas aconteceram exatamente do jeito que ele fez a interpretação, e quem sabe esse homem não vai interpretar os sonhos de Vossa Majestade. Imediatamente o faraó manda trazer José. É claro, o texto bíblico é conciso, não é? Nós podemos imaginar que isso aí vai levar alguns dias. Ele vai contar o sonho a José, José vai fazer suas orações, Deus vai revelar a José, José volta ao faraó. Como se deu a operacionalidade desses detalhes, nós não sabemos. Mas o texto bíblico diz que José ouve a história e diz ao faraó: você não teve duas revelações. Não teve duas revelações. Você teve uma só revelação em dois sonhos diferentes. E aí o José vai fazer aquela interpretação de que tanto as 7 vacas gordas quanto as 7 espigas tenras e bonitas são 7 anos de fartura. Assim como as 7 espigas mirradas e as 7 vacas magras serão 7 anos de miséria. Então ele propõe a ideia de que o Egito vai experimentar 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de escassez. E essa é a interpretação. Mas o José vai além. José vai além, e José não só dá a interpretação ao faraó. Deus deu a sabedoria a José, Deus deu a José o conhecimento, Deus deu a José a perspicácia, para ele pensar também na solução. Então ele apresenta a interpretação, que se revela uma situação problemática, e também um plano para solucionar o problema. E também um conjunto de medidas administrativas para aproveitar o período de abundância e compensar no período de escassez. O faraó fica encantado, não apenas com a capacidade de interpretação de sonhos, porque ele poderia simplesmente agradecer ao José a interpretação, não é? Ele é o soberano do Egito, a maior potência daquela época, dá ao José um prêmio, não é? Um presente, a liberdade, uma quantidade de ouro, uma propriedade. Léo Martins, seja bem-vindo. E despediu José. Não, ele foi além. Já que você teve a clarevidência de interpretar os sonhos, me esclarecendo o problema futuro, e você já me apresenta também a solução, você é o cara. Você é esse sujeito que vai ter a capacidade de gerir essa situação. E imediatamente o faraó pega José da condição de preso, de escravo preso, ou seja, veja, são duas misérias, né? É escravo preso, não é homem livre preso, nem é só escravo. O cara é escravo e, além de escravo, está condenado à prisão, né? Ele é duplamente miserável. Então, o faraó pega esse sujeito duplamente miserável, no mais baixo nível social do Egito, que é o escravo preso, e coloca no mais alto nível social do Egito, abaixo apenas do próprio faraó. Ou seja, é uma coisa assim inimaginável, né? O salto qualitativo e social e econômico de José, quer dizer, o milagre que Deus faz com José é uma coisa incrível. E aí nós temos novamente a prefiguração de Cristo. Porque São Paulo, se não me engano, lá os Filipenses, né? Depois você dá uma olhada na carta dos Filipenses, quando nós chegarmos no ano que vem aos Filipenses, eu vou lembrar uma coisa a você, é uma carta onde Paulo só elogia. Os cristãos de Filipos deviam ser muito bons. Paulo faz elogio do começo ao fim naquela carta. Mas, pois bem, lá na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não teve isso por usurpação. E humilhou-se. E, sendo humilhado, foi ao mais baixo nível da humilhação, que foi ser condenado
pela forma mais vergonhosa que era a cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Continua São Paulo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está no céu, na terra e embaixo da terra. É a mesma coisa que o faraó faz com José. José está no mais baixo nível social do Egito. É o escravo condenado à prisão. E o faraó o coloca no ponto mais elevado da hierarquia do Egito. É muito belo, né? É algo fora do comum. Agora você veja, José teve essa radical mudança porque a fidelidade dele a Deus foi mantida. A fidelidade dele a Deus foi mantida quando ele é traído pelos irmãos, quando ele é vendido como escravo. Como escravo, ele não deixou de ser fiel a Deus. Então ele foi para mais baixo ainda, foi para a cadeia. E na cadeia ele não deixou de ser fiel a Deus. Ou seja, se Deus o provou, Deus viu que José era absolutamente, completamente, perdidamente fiel a Deus. Então Deus vai e olha, está na hora de aliviar a barra de José. Por isso eu vou elevá-lo. José tem muito a nos ensinar. Será que nós estamos sendo traídos pelos nossos irmãos? Nós já chegamos nesse ponto. Nós fomos vendidos como escravos. Nós estamos sendo escravos. E se somos, ainda estamos sendo fiéis a Deus ou já estamos reclamando e xingando e nos revoltando contra Deus? E se Deus apertar um pouquinho mais e a gente for para a prisão, continuaremos fiéis a Deus? Todos queremos ser vice-governadores do Egito, como José. Mas nem todos queremos, ou nem todos estamos dispostos a ter uma fidelidade em qualquer circunstância. Foi isso que José fez. Essa é a grande lição que José tem para nos ensinar. Numa linguagem de adolescente, José do Egito é o cara. O faraó vai colocar José como vice-rei do Egito, vai lhe dar uma esposa, vai mudar o seu nome. Existem algumas discussões sobre o nome que é dado a José, Zaphnath Paneah, mas em algumas traduções ele é dito como Salvador do mundo. Olha que interessante, Salvador do mundo. Enquanto o nome de Jesus, né, Jesus do hebraico Yeshua, é Jeová salva, Javé salva. Aí novamente José como pré-figura de Cristo. A mulher de José, essa esposa que o faraó dá a José, é a filha do mais alto sacerdote egípcio. O sacerdote lá da cidade de Heliópolis, porque eles adoravam o sol. Por isso Heliópolis, né? Então, isso quer mostrar que José está no nível socioeconômico, no topo da hierarquia e da sociedade egípcia. Pois bem, e José efetivamente coloca o seu plano em prática. José administra o Egito no tempo das vacas gordas, literalmente, das espigas tenras. E quando vem a fome, nós temos a fartura no Egito. E aí, essa fartura vai se estender por toda aquela região, inclusive na terra de Canaã. E aí, meus caros confrades, quem vai passar fome? Quem vai ver a fome chegar à sua porta? Quem vai sentir os efeitos da escassez que Deus revela ao faraó do Egito? A família de Jacó. A família de Jacó. Maristela, seja bem-vinda. A família de Jacó e aqueles irmãos que traíram José e o venderam como escravo do Egito vão sentir a necessidade de alimento. Ficam sabendo que no Egito tem alimento, sem saber quem é o administrador do Egito. E vão até lá comprar alimentos. Quando eles chegam lá, quem é o grande gestor daquela operação, daquela obra? Quem é o grande administrador que possibilitou salvar o Egito? E eles próprios, os países vizinhos. É aquele sujeito que eles venderam como escravo, é o seu próprio irmão. José, então, vai fazer aquela sequência de provas que
nós descrevemos ali, né, entre os capítulos 42 e 43 do livro de Gênesis. Num primeiro momento, uma leitura rápida, pode parecer que José era um sádico, era um sujeito vingativo. Agora vocês vão ver. Eu era uma adolescente de 17 anos e vocês já eram homens feitos. Vocês me espancaram, me jogaram numa cisterna, me venderam como escravo. Agora eu sou o todo-poderoso do Egito e vocês são pobres miseráveis que querem comprar comida aqui da minha mão, da minha obra. Pode parecer que José era esse vingativo, mas não. José queria perdoar os seus irmãos. José queria poder abraçá-los e beijá-los. Mas ele tinha de saber se aqueles irmãos estavam mesmo arrependidos. Assim como Jesus quer abraçar e beijar cada um de nós, desde que estejamos arrependidos. Pessoal, vamos pensar nisso um pouquinho. José no Egito é a simbologia, é o antítipo de Cristo, que quer abraçar e beijar os seus irmãos que o venderam como escravos, assim como Jesus quer abraçar e beijar a cada um de nós que somos miseráveis pecadores. Mas ele precisa saber e ver que estamos arrependidos de nossos pecados. Bom, Jesus é Deus e ele sabe quando estamos ou não arrependidos. José precisava provar os seus irmãos, então ele fez toda aquela armação, não é? No primeiro momento, o que ele fez? Acusa os irmãos de espionagem, pergunta se eles têm outro irmão, que era o Benjamim, pergunta se eles têm um pai vivo, se ele está bem. Então ele toma ali as primeiras ideias da sua família. Quando eles são dispensados, José lhes devolve às escondidas o dinheiro que eles pagaram. Mas José exige que eles tragam o irmão mais novo. E eles não trazem. E o José diz: da próxima vez, se vocês não trouxerem, não vão comprar comida. E voltam com essa notícia. E o velho Jacó: meu amigo, Benjamim ninguém leva, porque eu brinquei e José foi morto. Lembra que eles pegam a túnica de José, sujam de sangue, quando lhe vendem com escravo, lá quando ele tinha 17 anos, e levam para o pai e dizem que o animal selvagem o devorou. Jacó tem medo de que aconteça o mesmo com Benjamim. Mas aquelas provisões que eles compraram no Egito começam a acabar. E aí, eles têm de voltar ao Egito. Bom, o que acontece? Jacó acaba cedendo e deixa que levem o Benjamim. E aí tem toda aquele novamente José os pressionando, José tentando fazer com que eles se falem de quem são os irmãos, de quem não são, etc. E José exigiu uma garantia de que eles iam trazer Benjamim, porque o José prendeu um deles, que era o Simeão. Simeão ficou preso no Egito para que na viagem seguinte eles trouxessem Benjamim. E aí eles levam Benjamim preso. Levam o Benjamim para o Egito. Jacó cede, porque precisam comprar alimentos, e levam Benjamim. Quando chegam lá, eles são muitíssimos bem tratados. José faz um grande banquete. Traz o Simeão que estava preso, todos comem, todos bebem. E aí todos ficam felizes. E José novamente pergunta pelos pais. José se emociona muito quando vê o irmão Benjamim, a ponto de ter de se ausentar um pouco para chorar e depois voltar, né? Imagine o coração de José. E na hora de ir embora, ele novamente faz aquele subterfúgio de esconder o dinheiro na própria bagagem dos irmãos, mas esconde o cálice dele. José esconde o cálice dele na trouxa lá do Benjamim, lá nos bens do Benjamim, né? E o Benjamim e os seus irmãos voltam. José, que armou toda essa situação, manda os guardas irem atrás deles e os acusa de furto. E aí diz: pois esses aqui vão ficar
vocês ficarão aqui, vocês me roubaram, eu tratei bem vocês, e etc. E cria aquela pressão toda. O que José quer com isso? José quer que eles falem. José quer que eles mostrem se estão arrependidos. Então, depois de muita conversa, José diz: tudo bem, vocês podem ir embora porque o pai de vocês é muito velho, mas o Benjamim, esse novinho aqui que roubou que furtou o meu cálice, esse vai ficar como meu escravo. E aí, Judá, que é um dos irmãos, né, Judá vai entrar e fazer um discurso dramático. Nesse discurso de Judá, né, esse discurso de Judá é muito dramático porque o Judá vai mostrar o seguinte, que o pai dele sofreu muito em razão de uma injustiça que foi feita ao filho José, ao filho mais novo no passado. E o velho não está em condições, o velho Jacó não está em condições de suportar a perda de mais um filho. E aí o Judá se oferece para ser escravo para o resto da vida em lugar do Benjamim. Nesse momento em que José vê que um dos irmãos, o Judá, está disposto a ficar como escravo para salvar o irmão Benjamim e não fazer o seu pai sofrer, aí ele percebe, Ronildo, seja bem-vindo, ele percebe um irmão que está disposto a ser escravo em lugar do irmão mais novo, com certeza está arrependido de ter feito outro irmão escravo. Nesse momento, o José não aguenta mais e diz: eu sou José. Uma cena encantadora. Eu sou José, sou eu, o irmão que vocês cuspiram, o irmão que vocês bateram, o irmão que vocês jogaram na cisterna, o irmão que vocês não mataram, mas venderam como escravo. Eu sou José. E eu estou aqui para dar a vocês amor, o amor que vocês me negaram. É incrível, é algo fora do comum. A história de José é algo fora do comum. Talvez eu conheça essa história há pelo menos uns quase 50 anos. Eu tinha uma coleção de revistas, uma coleção chamada Nosso Amiguinho, em que as últimas páginas eram histórias em quadrinhos da Bíblia. Isso no início dos anos 70, 73, 74, por aí. E eu me lembro como hoje dessa história de José dizendo: eu sou José. Eu sou José. Enfim, José então, diante dessa cena terrível, belíssima, eu fico imaginando os seus irmãos, uma mistura de tristeza por terem feito mal a José, uma mistura de alegria, uma mistura de felicidade, uma mistura de culpa, uma mistura de arrependimento, e todo mundo se abraçando, né? Uma história fora do comum, uma verdadeira redenção. Mas então, como aquele era o segundo ano da seca, o segundo ano da escassez, a solução que José encontra, em vez desses irmãos ficarem indo e vindo entre Canaã e o Egito, era trazer toda a família para o Egito, para a chamada terra de Gesen ou terra de Gozen. Se você for procurar esses nomes, Gesen, Gozen, na geografia do Egito, você vai descobrir que essa região é exatamente ali onde é o delta do rio Nilo, que é a região mais fértil do Egito. E é para lá que José leva os seus irmãos. É para lá que José leva a sua família. Manda buscar o seu pai Jacó, já idoso, os seus irmãos, as mulheres dos seus irmãos, os seus filhos, os seus netos, todos, e colocam-os na terra mais fértil, mais rica do Egito. Ou seja, todo o mal que os 11 irmãos fizeram a José, José retribui com o bem, com o melhor que ele tinha, com a fartura, com a riqueza, com a fertilidade. Ou seja, a traição é respondida com perdão. Os espancamentos são respondidos com perdão. A venda como escravo é respondida com alimentos. O desterro é respondido com acolhimento.
É incrível. A história de José é a história da salvação, é o prenúncio da salvação. Pois bem, Jacó então vem para o Egito, toda a família vem para o Egito. O texto bíblico vai dizer que naquela época a família, esse clã, esse conjunto de Jacó, seus 13 filhos, os genros, noras, netos, já somavam mais ou menos 70 pessoas. Já somavam mais ou menos 70 pessoas. E esse povo vai para a terra do Egito, não é? E o velho Jacó, eu fico pensando no velho Jacó. Sim, Regina, o José é o verdadeiro redentor. Por isso o nome, a condição dele de prenúncio, não é? De uma prefiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando no velho Jacó, que teve... porque vamos colocar a questão da idade aqui. José tinha 17 anos quando é vendido como escravo. E tinha 30 anos quando se apresenta a Faraó. E esse é o segundo ano da seca. Então vamos lá. De 17 para 32 são 15 anos. Né? São 15 anos. O velho Jacó, que estava sofrendo há 15 anos pela perda do filho, Ferreira Timóteo, bem-vindo. O velho Jacó, que estava sofrendo há 15 anos pela perda do filho, que teria sido devorado pelas feras, descobre que esse filho está vivo. E descobre que esse filho é a pessoa mais importante do governo de um país estrangeiro, que é o país mais importante da época. É incrível a alegria e a felicidade de Jacó. Jacó, de quem falamos na live passada, que tem uma vida tão tortuosa, que tem uma vida tão difícil, que tem uma vida de erros no passado, tem uma velhice muito feliz. E Jacó vai morrer no Egito. O velho Israel vai morrer no Egito. Mas vai morrer feliz com José, vai morrer feliz vendo José, vendo os filhos de José, vendo os seus descendentes, não é? Vivendo numa terra boa. Nesse momento em que... Sim, Verônica, eu vou falar disso. Nesse momento em que Jacó está prestes a morrer, Deus vai lhe fazer uma aparição e vai lhe dizer que ele vai voltar, aquele povo vai voltar para a terra de Canaã no futuro. E essa volta será o êxodo com Moisés, que é a nossa próxima leitura. Tá certo? Muito bem. O Jacó, então, depois, quando está perto de morrer, ele pede aos seus filhos que o levem para o sepultamento junto do seu pai Isaque e do seu avô Abraão. E assim será feito. José, mais tarde, antes de morrer, pede que o seu corpo seja embalsamado para que ele tenha o seu corpo levado do Egito quando eles voltarem à terra de Canaã, que vai ser com o êxodo lá no tempo de Moisés, aproximadamente 420 anos depois dessa história de José. Então, meus caros, estamos chegando ao final, faltam aqui 1 minuto e 25 segundos. A história de José, como você vê, é de uma riqueza incrível. O próprio José, como um homem de Deus, pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua ética, é um exemplo para todos nós, né? A sua relação de fidelidade a Deus, a sua relação de fidelidade e de ética para com os homens, não é? Em todos os momentos em que ele esteve, todas as situações que ele esteve, é um conjunto de exemplos para a gente. Então é isso. Então, gente, terminamos aqui o período ou ciclo de José. Começaremos o livro de Êxodo na próxima semana. O livro de Êxodo começa ali logo na segunda-feira, capítulos de 1 a 10, eu vou detalhar para vocês com calma. E eu imagino que até segunda a gente comece.